Olá, meus amigos e amigas, professor Marcos Gomes na área. Eu sei que o nosso curso ele é eminentemente escrito, mas eu faço questão de gravar um vídeo para vocês, trazendo alguns detalhes envolvendo a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Lembrando que na primeira semana a gente traz uma mentoria e um roteiro de estudos para os nossos alunos, e a partir da segunda semana, nossos alunos terão acesso aí aos 15 livros, aos 15 volumes do nosso curso, para que vocês tenham uma base sólida nessa caminhada. Primeiro ponto que eu acho importantíssimo trazer para vocês aqui. Em muitos estados da federação, a exemplo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a criação da Defensoria Pública ela decorreu de forte mobilização popular. E essa mobilização popular deu ensejo à consolidação de uma lei orgânica, que é a Lei Complementar 988/06, que é uma lei orgânica horizontal, participativa, democrática, descentralizada e transparente. E não é por outro motivo que aqui no estado de São Paulo nós temos na nossa lei orgânica os direitos dos usuários da Defensoria Pública de forma bem aprofundada, até mais aprofundada do que na Lei Complementar 80 de 94, que é a lei de gênese da Defensoria Pública no âmbito federal. Então, vale a pena vocês estudarem com muito detalhe os direitos dos usuários da Defensoria Pública. Lembrando que aqui na Defensoria Pública de São Paulo, nós temos a participação dos usuários da Defensoria Pública até na definição das diretrizes institucionais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Essa defensoria, ela é sim marcada por intensa mobilização popular. E provavelmente isso vai estar presente no edital, e ainda que não esteja presente, é importante que vocês saibam disso. O movimento pela Defensoria Pública, que é esse movimento de criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela congregou mais de 400 entidades politicamente organizadas, que dialogaram com os poderes legislativo e com o poder executivo na Assembleia Legislativa, para que a Defensoria Pública fosse criada. Isso é extremamente importante. E dessa mobilização veio a Lei Complementar 988/06, que criou esse modelo, esse paradigma participativo na instituição. O movimento pela Defensoria Pública buscava criar uma Defensoria Pública democrática, autônoma, descentralizada, transparente, e atualmente a participação e o controle popular ocorre, por exemplo, por meio da ouvidoria externa, tema extremamente importante para a sua prova. Marcos, mais o que? Como que a população participa da Defensoria Pública? Por meio das conferências regionais e estaduais, para a formulação dos planos anuais de atuação. A participação popular também pode se dar no denominado momento aberto, nas sessões do Conselho Superior. Então, vejam aqui algumas formas de se democratizar a participação popular. A ideia de educação em direitos na Defensoria Pública do Estado de São Paulo também é extremamente importante. Então, eu trago aqui apenas alguns temas para que vocês tenham ciência de como foi criada aqui a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E essa nossa conversa ela tem o objetivo de permitir que vocês conheçam um pouco da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e tenham um pouco de senso crítico aqui quando nós estivermos trabalhando, ou eventualmente uma questão de prova, trabalhar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu sou lotado na unidade Família de Santo Amaro. Quero que vocês conheçam um pouco melhor da Defensoria Pública, para que daqui a pouco eu possa entrar em um tema importantíssimo para a prova de vocês. Eu trabalho na área de família, área civil família, basicamente na área de família, mas a minha unidade compõe a unidade Santo Amaro Civil e unidade Santo Amaro Família. E lá nós realizamos atendimento ao público. E o assistido, quando chega até a Defensoria Pública, o que é feito inicialmente? Uma triagem socioeconômica para ver se aquele assistido realmente é um assistido da Defensoria Pública. A gente pode realizar uma triagem jurídica para analisar a documentação pertinente. Isso os analistas irão fazer muito, uma triagem jurídica, análise da documentação pertinente.
Mas também, a depender do caso, o assistido chega na defensoria pública, a depender da complexidade e também de eventual necessidade, pode ser acionado o Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública, formado por psicólogos e agentes sociais que podem auxiliar os defensores públicos na tomada de algumas decisões. Então, além da triagem socioeconômica, da triagem jurídica, do auxílio do Centro de Atendimento Multidisciplinar, é possível que a gente tenha que expedir algum ofício para que o assistido eventualmente traga alguns documentos. E, eventualmente, a documentação estando corretamente apresentada, o defensor público vai realizar uma petição. Então, nós temos esse atendimento, essa atividade de atendimento ao público. E, por outro lado, temos também o atendimento na realização de audiências. Eu gosto sempre de estudar previamente eventuais teses defensivas e até perguntas que eu iria realizar ou vou realizar nas audiências, seja para a parte assistida, seja para a parte contrária. Eu gosto de me preparar bem, fazer algumas anotações, tanto das teses quanto de eventuais perguntas a serem adotadas. Temos aí os peticionamentos. Aqui, quando você vai trabalhar em alguma área, seja na área de família, na área civil, lato sensu, na área de fazenda pública, na área de infância, na área criminal, é importante que a gente seja um grande especialista nessa matéria, porque devido ao grande volume de atendimento que nós temos, a gente tem que saber juridicamente o que fazer naquele caso concreto. Então, sempre que chega algum caso, ainda que você, em um primeiro momento, tenha dúvida, o ideal é que você depois vire um especialista no assunto. Eu lembro que, quando eu cheguei na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, um assistido chegou na minha frente e falou assim: doutor, quero ajuizar uma ação de alvará judicial. Eu tinha muita dúvida no que fazer, como fazer aquele peticionamento. Depois fui pesquisar, estudei bastante sobre a matéria. Hoje eu me considero um especialista, aí, brincadeiras à parte, um especialista em alvará judicial, porque o assistido vai voltar lá e você tem que saber a medida a ser tomada no caso concreto. Então é muito importante que, quando o assistido chega na Defensoria Pública, você saiba que ele passa por uma triagem econômica, uma triagem jurídica, é possível acionar o Centro de Atendimento Multidisciplinar, é possível realizar a expedição de ofício. Caso seja necessário, a gente pode acionar a rede assistencial, o CAS, o CAPES. Então, existem algumas possibilidades do que a gente pode fazer. O Conselho Tutelar. Eu quero um relatório do Conselho Tutelar. Eu quero um relatório da equipe de saúde que atendeu o assistido tal. É possível a gente acionar também, por meio de ofício, essa rede de atendimento existente. Mas por que eu estou falando isso aqui sobre o atendimento, em especial o atendimento civil-família? Porque existe uma deliberação, nós estamos lançando o curso aqui previamente, o edital, mas é extremamente importante, ainda que essa deliberação não esteja presente no edital, é importante que vocês conheçam ela, que é a deliberação 89 de 2008 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Esse é o meu objetivo principal desse vídeo, trabalhar essa deliberação. Porque aqui, no meu ponto de vista, é a deliberação interna mais importante para a prova de vocês. Existem outras deliberações importantes? Sim. Quais deliberações, professor, você destacaria? Deliberação 63 de 2008, 120 de 2009, 134 de 2009, 187 de 2010, 219 de 2011, 249 de 2012, 270 de 2013, 291 de 2014, 296 de 2014, 297 de 2014, 373 de 2020 e deliberação 400 de 2022. Então, caso sejam cobradas no edital de vocês entram aí no site da Defensoria Pública, Conselho Superior, joga o número dessas deliberações e é imprescindível realizar a leitura. Mas a deliberação 89 não tem para onde correr, que trata justamente dessa triagem econômica realizada pela Defensoria Pública, desse atendimento inicial. E o que diz essa deliberação logo no artigo 1º? A denegação de atendimento pela Defensoria Pública, no que tange a interesses individuais, observará o procedimento estabelecido na presente deliberação e se dará nas seguintes hipóteses. Então, essa deliberação 89
vai tratar aqui da denegação de atendimento pela Defensoria Pública. O assistido pode ser denegado pela não caracterização da hipossuficiência, ou seja, ele não é vulnerável econômico. A denegação pode ocorrer pelo manifesto descabimento da medida pretendida ou inconveniência ao interesse das partes, ou por quebra na relação de confiança. Então, nós temos 3 possibilidades: não caracterização de hipossuficiência, manifesto descabimento da medida pretendida ou inconveniência ao interesse das partes e quebra na relação de confiança. Isso é o artigo 1º da deliberação. E aí vem o artigo 2º, que é um dos mais importantes. Presume-se necessitada a pessoa natural, integrante de entidades familiar que atenda cumulativamente às seguintes condições. Então, para ser necessitada da Defensoria Pública, a parte deve atender cumulativamente às seguintes condições. Primeira condição: aufira renda familiar, olha o detalhe, aufira renda familiar não superior a 3 salários mínimos federais. Renda familiar, 3 salários mínimos federais. Segundo requisito: não seja proprietária, titular de aquisição herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou direitos cujos valores ultrapassem a quantia de 5.000 UFESPs, 5.000 UFESPs, Unidades Fiscais do Estado de São Paulo. E terceiro requisito: não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 12 salários mínimos federais. Então, vejam, 3 requisitos. Primeiro, não receber renda mensal superior a 3 salários mínimos federais. Segundo, não ser proprietário ou titular de bens, valores, móveis ou imóveis ou direitos que ultrapassem 5.000 unidades fiscais do Estado de São Paulo. E não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimento em valor superior a 12 salários mínimos federais. E aí vem o parágrafo 2º do artigo 2º. Para fins do disposto nessa deliberação, entidade familiar, olha o que vem a ser entidade familiar, é toda comunhão de vida instituída com a finalidade de convivência familiar e que se mantém pela contribuição de seus membros. Então, temos aqui o que vem a ser entidade familiar para deliberação. E o que vem a ser renda familiar é justamente a soma dos rendimentos brutos, tomem cuidado com isso, rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da entidade familiar maiores de 16 anos, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferências de renda e de benefícios assistenciais, bem como o valor comprovadamente pago a título de contribuição previdenciária oficial. Olha o detalhe. Como vocês viram, nós temos um limite de 3 salários mínimos da entidade familiar. Mas esse limite de 3 salários mínimos, ele poderá ser de 4. Quando, professor, que esse limite de 3 salários mínimos poderá ser de 4 salários mínimos? Primeiro caso, se a entidade familiar for composta por mais de 5 membros. Por mais de 5 membros. Então, 6 ou mais membros. Segundo caso, gastos mensais comprovados com tratamento médico por doença grave ou aquisição de medicamentos de uso contínuo. Terceiro caso, entidade familiar composta por pessoa com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento. Quarto caso, entidade familiar composta por idoso ou egresso do sistema prisional, desde que constituída por 4 ou mais membros. Isso é extremamente importante. Mas olha um detalhe. Sim, a deliberação traz esses critérios. Mas o defensor público, ele pode analisar essa vulnerabilidade econômica no caso concreto. Veja só o que diz o parágrafo 16 do artigo 2º. O defensor público deve verificar em cada situação se há elementos que permitam concluir não ter acesso o usuário, mesmo que transitoriamente, aos recursos financeiros próprios ou da família, hipótese em que deverá ser prestado atendimento, notadamente nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, pessoas idosas com deficiência e transtorno global de desenvolvimento e outras características
categorias de pessoas socialmente vulneráveis. Então, vamos supor que o indivíduo procure a Defensoria Pública, ele recebe 6, 7 salários mínimos, mas aí você vai ver que ele possui 2 ou 3 pessoas com deficiência na família. Como se não bastasse, você vai analisar as contas dessa pessoa e a pessoa está super endividada. E aí você vai analisar os custos com medicamentos, e esses custos com medicamentos são altíssimos. Então pode ser que o defensor público se verifique, no caso concreto, uma vulnerabilidade econômica, ainda que não se enquadre naqueles critérios. Além disso, o parágrafo 18º trabalha o caso de violência doméstica. Isso aqui é quente para cair na prova de vocês. Diz o dispositivo, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo nas hipóteses de denegação, então veja, mesmo se não se enquadrar naqueles requisitos para ser atendido pela Defensoria Pública, a mulher vítima de violência doméstica e familiar será prestada a orientação sobre os direitos, adotando-se as medidas de urgência para a garantia da incolumidade física da mulher. Então vejam aqui, se envolve violência doméstica, ainda que não se enquadre nos critérios para a caracterização da vulnerabilidade, da hipossuficiência econômica, o defensor público vai adotar as medidas de urgência. Avançando um pouco mais, olha o detalhe. Na área criminal, o exercício da defesa criminal não depende de considerações prévias sobre a situação econômico-financeira do interessado. Mas é claro que o exercício da defesa criminal de quem não é hipossuficiente não implica gratuidade constitucionalmente deferida aos necessitados, devendo ser promovida oportunamente a cobrança dos honorários advocatícios. Então tome cuidado com isso, é claro. Exercício da defesa criminal não vai depender de considerações prévias sobre a situação econômico-financeira, mas depois vai ter a cobrança oportuna de honorários. Da mesma forma, o exercício da curadoria especial não depende de considerações prévias sobre a situação econômica financeira do interessado. Mas também, da mesma forma, o exercício da curadoria especial de quem não é hipossuficiente não implica a gratuidade constitucionalmente deferida apenas aos necessitados, devendo então ser promovida a oportuna cobrança dos honorários. Professor, mas vamos supor que o defensor público tenha autorizado aqui o atendimento, porque o assistido se enquadrava nos critérios de atendimento da liberação 89, e depois surja alguma coisa no curso do processo que o defensor público veja, opa, ele não é assistido à Defensoria Pública. Isso é comum na área de família. Quebra do sigilo bancário, aí você vai ver o extrato bancário do assistido, opa, ele ganha muito mais do que ele está falando. Então, de acordo com a deliberação, artigo 9º, o defensor público poderá proceder à nova avaliação da situação econômica financeira apenas nas seguintes hipóteses. Primeira hipótese, fundada a suspeita de alteração significativa da situação declarada. Segunda hipótese, existência de indícios de ocultação ou omissão de dados relevantes para avaliação da situação declarada. Então veja que é possível, sim, apenas nessas hipóteses, ser revista a avaliação financeira. Então, além da denegação por não caracterização de hipossuficiência, é possível o defensor público deixar de patrocinar também a ação quando manifestamente incabível ou inconveniente ao interesse da parte. De acordo com a deliberação, comunicando o defensor público geral as razões do seu proceder, podendo esse discordar fundamentadamente das razões apresentadas, propor ação ou designar outro defensor público para que o faça. Designar outro defensor público para que não fira a independência funcional de quem denegou. E também, o defensor público poderá deixar de atender o interessado quando este manifestar desapreço ou desconfiança em sua atuação profissional, por meio de conduta que demonstra quebra na relação de confiança. A leitura da deliberação 89, ela é importantíssima. Vocês
tem que ler eventuais deliberações que tenham no edital, mas independente de não ter deliberação no edital, a deliberação 89, do meu ponto de vista, vocês têm que conhecer. Até porque, na parte de estudo de casos, mesmo que não seja cobrado no edital, caso você traga a deliberação 89, o examinador vai olhar com bons olhos a deliberação que você apresentou na prova. Lembrando que, a partir da primeira semana, os alunos terão acesso a 2 volumes de prática. Prática civil, envolvendo a tutela coletiva, e prática criminal. Sem prejuízo de, em outros volumes, como no volume de direito constitucional e no volume de direito processual civil, vocês se depararem com casos envolvendo aí, no de constitucional, ações denominadas remédios constitucionais, tá? Temas importantes para a prova de defensoria. Eu também trago, em processo civil, a parte envolvendo cumprimento de sentença, execução de alimentos, que é comum no cotidiano da defensoria pública e é um tema quente para a prova de vocês. Fiquem atentos aí também a essa parte prática. Aqui do lado de cá, a gente trouxe os 2 volumes de prática que, no meu ponto de vista, são livros de cabeceira para quem vai prestar aí o concurso de analista de defensoria pública. Ainda que os modelos que a gente disponibiliza para vocês não sejam cobrados, os modelos em si, é importante que vocês conheçam como que a gente faz os peticionamentos, como que você, eventualmente, elabora uma resposta, elabora uma petição, elabora uma questão dissertativa. Então, espero que vocês tenham aí um curso completíssimo, porque a gente busca aqui, tão somente a parte jurídica, tá? A gente não vai abordar questões envolvendo matemática, português, informática. A gente vai focar aqui na área jurídica. O nosso curso é especializado na parte jurídica de defensoria pública. Lembrando que todos os nossos volumes são escritos aqui por defensores públicos, possuem um viés defensorial, o que vem sendo um diferencial dos outros cursos de carreiras jurídicas que se dedicam aí a prestar um cursinho para analista de defensoria. A gente traz aqui o que verdadeiramente interessa para a sua prova. Eu espero que vocês tenham aí uma formação bem diferenciada. Lembrando que, caso vocês se deparem com algum ponto do nosso curso que não esteja no edital, você pode eventualmente pular esse ponto, caso você entenda que não seja pertinente para a sua prova. E aí vocês vão realizando as devidas adaptações. Pessoal, um grande abraço para vocês, sucesso nos estudos, espero que vocês estejam aí gostando bastante do curso. Um abraço.